Aço Brasil, hoje, IBS, à época, Instituto Brasileiro de Siderurgia, na condição de estagiário. Então, eu comecei, eu diria que pelo princípio do processo todo, e ao longo desses anos eu fui passando pelas diversas áreas do Instituto, né? Departamento disso, departamento daquilo, secretaria de Economia, Secretaria de Mercado, e até atingir a posição de secretário adjunto, quando então recebi um convite, que na época me deixou, eu diria que meio até aterrorizado, para sair do Instituto e montar uma outra entidade de classe, que era a Associação das Siderúrgicas Privadas. E por que aterrorizado? Porque, na verdade, naquele momento nós tínhamos dentro do Instituto empresas estatais e empresas privadas. As empresas estatais, além da representação no Instituto, tinham a representação da Siderbras, e o setor privado entendeu que deveria, naquele momento, criar também uma representação específica somente das privadas, e daí veio a ideia da criação da ASP. E eu saí então da função de secretário adjunto do IBS para criar essa instituição nova, essa entidade nova, né? Que foi um grande desafio, saindo do zero. E após então 10 anos de vida da ASP, em que ela passou a ser uma entidade efetivamente representativa internamente no plano internacional, nós tivemos um segundo grande movimento, que foi o processo que ocorreu logo após a privatização do setor. Então, a necessidade de ter representações diferenciadas da área estatal via Siderbras, da área privada via ASP, e dois segmentos representados em conjunto no IBS, com a privatização, perdeu sentido. Então, o que se verificou logo após o movimento da privatização foi o movimento de fusão das duas entidades, da ASP e do IBS, e eu fui convidado então a ser o responsável por esse processo. Então, retornei ao Instituto para fazer a fusão das duas entidades e recomeçar então um segundo grande momento do Instituto, agora não mais estatal e privado, mas todo ele é privado. Então, em linhas gerais, eu diria que essa foi a evolução, né? Depois tivemos o processo da mudança da governança, a mudança do nome e até os dias atuais. Eu costumo dizer sempre que a receita do sucesso, eu conceituo como exitoso o trabalho, o resultado do Instituto ao longo dos mais de 45 anos de existência. Eu diria que a receita desse resultado é sempre o processo de adaptação do Instituto à mudança de foco e das necessidades do setor, do atendimento do setor. Então, quando você menciona as crises, significa dizer que essa instituição teve que se adequar às demandas que foram determinadas exatamente pelas crises. Então, tivemos um processo ao longo desses anos todo em que o foco era, por exemplo, substituição das importações. Depois esse foco mudou para um processo de aumento da capacidade instalada do setor. Depois o foco mais centrado no que seria o controle de preços, né? E por aí vai, né? Então, o segredo do Instituto, eu diria que, de um lado, é ter tido sempre a participação dos responsáveis pela siderurgia, pela nossa indústria do aço, sentando no conselho do Instituto, que é uma participação muito presente sempre, através das reuniões do conselho diretor, mensais, né? E o processo dinâmico de adaptação a essas demandas, e uma equipe sempre muito motivada e sempre muito antenada em relação a tudo aquilo que aconteceu e acontece. Eu não acho que o governo atue no sentido de aumentar ou não a representatividade do setor. Eu acho que o governo, ao longo, novamente, desses anos todos, teve uma participação que acabou por impactar mais ou menos a vida do setor, né? Diretamente ou indiretamente. Então, no passado, dos primórdios, vamos dizer assim, da siderurgia e da própria vida do Instituto, nós tínhamos um planejamento muito centralizado, através do próprio Consider,
né? Então, se falava no plano siderúrgico, né? Se nós olharmos do ponto de partida do próprio setor, a instalação do parque, a capacidade instalada que foi criada pelo parque, em grande parte, eu diria que os problemas que nós vivenciamos ao longo desses anos foi eventualmente por um planejamento que eu pessoalmente acho que não foi o mais adequado, na medida em que nós tivemos uma capacidade muito acima daquilo que ocorreu efetivamente no mercado interno, né? Então, naquele momento, a decisão, a centralização, o planejamento afetou mais diretamente a vida do setor. Se nós olharmos, por exemplo, o período que eu mencionei aqui do controle da inflação, com um órgão controlador, o Conselho Interministerial de Preços, famoso CIP, né, esse órgão foi responsável por uma transferência de renda intersetorial monumental que se estima acima de 17 bilhões de dólares. Quer dizer, a política adotada pelo governo na época era de buscar o desenvolvimento do país através, né, do subsídio a custas do setor à cadeia no seu processo de desenvolvimento, ou seja, reprime o preço do aço como um fator de desenvolvimento, o que levou a essa transferência de renda monumental, de renda intersetorial. Então, ao longo dos anos, nós tivemos uma maior ou uma menor participação do governo, que certamente acabou por impactar os resultados do setor. No passado, as preocupações eram outras, né? Novamente, os focos, as prioridades mudaram ao longo dos anos, né? E sem dúvida nenhuma a questão da sustentabilidade entrou no radar do setor, como entrou no radar, eu diria, da área industrial, de alguns anos, de alguns muitos anos para cá, né? Mas ainda assim, quer dizer, isso tem que se buscar sempre a condução de uma forma balanceada, né? Eu costumo dizer sempre que o aço ele não é verde porque é verde. O aço, na nossa visão, ele é verde porque ele é sustentável. E o conceito de sustentável tem que estar ligado não só ao aço produzido pelo carvão vegetal que tem as florestas atrás. As 3 rotas tecnológicas de produção têm que, por si só, serem sustentáveis. Então, se eu produzo um aço à base de carvão vegetal, ok, tem as florestas, né, e aí eu não preciso detalhar mais para dizer da sustentabilidade que está envolvida por trás dessa rota especificamente. Mas se eu olho, por exemplo, o aço produzido da base de sucata, 100% da sucata ela é reciclável. Então, por si só, você já tem um conceito da sustentabilidade envolvida nesse processo, nessa rota. E se eu vou para a rota do carvão, do coque, que é onde ocorrem efetivamente as maiores emissões e aonde existe a maior concentração no mundo, porque é aí que se ganha escala, né? O mundo não produz aço à base de carvão vegetal, isso eu diria que é uma peculiaridade brasileira. Então, nessa rota onde existem as maiores emissões, sim, de CO2, de um outro lado é onde você também, se você olhar o balanço dessa rota, você tem contrapartidas positivas, é a geração de energia, é a geração de subprodutos que nós temos, por exemplo, na escória do alto forno, que é utilizado, o agregado de alto forno, que é utilizado para pavimentação. Então, o processo como um todo, ele tem que ser sustentável. E essa que eu acho que é uma visão mais moderna que nós estamos conseguindo, de alguma maneira, divulgar também. Você, quando fala em sustentabilidade, é um tripé, né? O ambiental, o social e o econômico. Eu, quando olho para o nosso país, onde o consumo per capita é de 100 quilos por habitante, e vejo que o mundo desenvolvido trabalha com um consumo de 400, eu digo o seguinte: eu não posso ser sustentável com esse nível de consumo, eu preciso crescer esse consumo. O mercado interno precisa crescer. E eu, para crescer, eu vou ter que emitir mais nas minhas rotas tecnológicas. Então, é um desafio de como fazer o crescimento atendendo à demanda do social, do econômico e do ambiental. A indústria do aço, ela não fala só disso, eu acho que ela não fala, talvez seja uma distorção, uma postura que eu acho que vem mudando, mas sempre foi uma postura low profile. Quer dizer, na verdade, o setor, ao não falar, ele acaba sendo utilizado de forma indevida para outros interesses, né? Então,
sem medo de criar algum grau de conflito com os nossos parceiros que compõem a cadeia consumidora de aço. E eu acho que o aço volta e meia utilizado como um alavancador de aumento de preço, quer dizer, vai aumentar um produto na ponta, qual é a razão? É o aço que aumentou, quando na verdade nem sempre é isso que ocorre. E é um resultado exatamente do que está sendo comentado, da postura de low profile, de não se posicionar. Mas eu acho que isso está mudando na decisão da mudança da própria governança do Instituto, no sentido de ter uma pessoa responsável por falar em nome do setor, né? Nós não temos deixado questões sem respostas, nós não temos deixado ataques sem respostas, nós temos procurado colocar as nossas crenças, as nossas necessidades, nossas demandas, nossas preocupações e nossas prioridades, né? E acho que é um processo que foi iniciado, não tem muito tempo, né, novamente com a própria mudança da governança, e que vai ter que ser mantido. Eu sempre acho que a condução de um setor e de uma empresa produtora de aço exige homens especiais à frente, né, desse processo. E, como você bem colocou, eu tenho o privilégio de ter convivido e ainda convivo com pessoas muito especiais que fizeram, eu diria, a vida do setor, a evolução do setor e do próprio país, né? O desenvolvimento do setor aço está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento do país. A gente tem a pretensão sempre de dizer que PIB, crescimento econômico e consumo de aço são indissociáveis, andam juntos, né? Nós não temos nenhuma demanda específica do setor, as demandas do setor são as demandas do país. Então, olhando, e eu acho que alguns desses homens responsáveis pela evolução da vida do setor acabaram, inclusive, trazendo algum depoimento aqui para o nosso vídeo, mas somaria aqui o Dr. Antônio Hermínio de Moraes, o Dr. Lanari, o Dr. Jorge Gerdau, enfim, vários outros que eu vou incorrer certamente no erro de não estar mencionando aqui. São pessoas especiais que foram forjados, eu acho que na têmpera do próprio aço, para poder ficar à frente desse processo, né? E vejo como um desafio muito grande que os novos executivos ocupem esse espaço, até porque o mundo é um mundo mais complicado, é um mundo mais complexo, né? Costumo dizer que, nesse momento, se você for olhar sobre o aspecto conjuntural, ele está de cabeça para baixo, né? Então, além da demanda que é enorme de, por si só, comandar grandes complexos industriais dentro de um setor altamente competitivo, nós temos um mundo certamente mais complicado. É uma missão, eu diria que, bastante difícil para esses novos executivos. O Instituto Aço Brasil entende que o desenvolvimento desse mercado, e obviamente aí está ligado toda a parte de divulgação, de promoção, é uma área importante, tanto é assim que foi criado, e o Instituto é o gestor, o CBCA, que é o Centro Brasileiro da Construção em Aço, né, que vem criando uma cultura a respeito da utilização da construção em aço. Isso não é uma coisa por demais desenvolvida ou conhecida, quer dizer, a construção tradicional sempre foi aquela que utilizava mais, né, o ferro de construção, o vergalhão, o cimento. Então, as novas construções com grandes estruturas é alguma coisa que ainda precisa ser vendida, divulgada, de forma que seja melhor conhecida e aí sim melhor utilizada, com toda a vantagem comparativa que esse tipo de processo traz para os tempos atuais. Então, com o nível, digamos, das demandas que aí estão colocadas relacionadas à Copa 2014 ou à Olimpíada de 2016,
com esse calendário muito apertado, né, o tempo que o relógio vai correndo e QD, onde é que a estrutura traz na sua essência, a estrutura metálica para a construção, o fator de economicidade em tempo. Né? Então eu acho que certamente a utilização será maior e aí vai depender da capacidade do setor de poder divulgar o fato de forma que se crie uma cultura mais específica, mais propícia para a sua utilização. Muitos anos atrás, eu não saberia precisar exatamente quantos anos atrás, eu me lembro que o mundo inteiro estava se reunindo na OCDE para verificar que providências tomar em função da gravidade, da profundidade da crise que o mundo siderúrgico estava envolvido naquele momento por conta dos grandes excedentes que existiam naquele momento, por conta da ruptura do bloco da Rússia e os desníveis entre oferta e demanda no mundo como um todo. Então, se não me falha a memória, 34 países estavam reunidos à época em torno de uma mesa na OCDE para discutir o que faz, onde é que corta, como é que corta, até que de repente apareceu um país chamado China, que sobre a visão siderúrgica era desconhecido, entrou comprando no mercado, no primeiro ano já se tornou a recordista em importação e eu diria que salvou o mundo siderúrgico daquela crise profunda que estava se vivendo. Então, eu acho que a China não deve ser vista como um problema, quer dizer, ela é um país com uma escala monumental, né, e pelo fato de trabalhar com uma escala monumental, com uma capacidade acima de 700 milhões de toneladas, quer dizer, tudo que se fala em termos de China é muito representativo, né? Então o mundo acompanha ao longo do ano como é que a China vai terminar o ano, qual é o balanço que ela vai terminar, tá certo? Quer dizer, o mercado interno cresceu, vai terminar com excedente, não, vai sobrar 10% para exportação na China, você está falando de 70, 75 milhões de toneladas, o que é muito, e aí sim você tem uma interferência muito grande. Mas, de um outro lado, também você tem um grau de demanda muito grande, né? A China ela absorve muita coisa, então eu não vejo a China como problema, eu vejo a China com as suas dificuldades, com as suas demandas, com as suas prioridades, e o que eu vejo é que nós precisamos olhar para as nossas prioridades. Então, quando você fala em competitividade, a minha competitividade não está ligada a como a China vai ou deixa de ir. A minha competitividade está ligada às minhas assimetrias. Então, eu tenho que procurar corrigir aquilo que cabe ao país corrigir, tá certo? Quer dizer, eu tenho uma carga tributária das mais elevadas no mundo, eu tenho uma energia elétrica mais cara no mundo, eu tenho um gás natural mais caro no mundo, eu tenho uma logística ineficiente, eu preciso corrigir, e aí pode vir uma China, 2 Chinas, 3 Chinas que eu vou estar em condições de competir. O que eu não posso é pretender competir com a China ou com quem quer que esteja num nível de evolução maior do que nós, sem que essas assimetrias sejam corrigidas. Eu vou fazer 2 observações em relação aos Estados Unidos. Primeiro, a indústria siderúrgica nos Estados Unidos andou muito mal, e o país que era considerado como o mais aberto do mundo tomou todas as providências necessárias à época para fechar o seu mercado, para permitir que a sua indústria siderúrgica fosse reestruturada. Tudo quanto é tipo de mecanismo em termos de proteção foi adotado através dos famosos, quem convive na área sabe, os famosos VRAs, né, as barreiras que foram criadas, as seções 201, para bloquear a indústria americana contra as importações provenientes do mundo inteiro, de forma que ela pudesse ter tempo suficiente, né, para recuperar o fôlego e se reestruturar, e ela se reestruturou e hoje é uma indústria competitiva que inclusive tem participação no mercado internacional. Então essa é a primeira observação que eu faria. E aí vem a segunda questão, em que o Brasil vive um momento bastante forte de desindustrialização, que tem como 2 vetores aqui as importações, que são realizadas, né, e, de um outro lado, a reprimarização da nossa pauta de exportação.
A importação é uma variável normal, presente em qualquer economia de mercado. Só que, no caso brasileiro, isso através de artificialismos, seja por problemas ligados ao câmbio, seja por assimetrias criadas, seja por concessões, por mais absurdo que possa parecer, concessões dadas por alguns estados brasileiros ao produto importado, né, que resultou na famosa guerra fiscal dos portos, que felizmente foi resolvida recentemente pelo nosso Senado Federal, com a aprovação do PRS 72/10. Esse conjunto, então, de fatores fez com que as importações tivessem uma elevação monumental. No nosso caso, o caso aço, nós saímos de um patamar de 4, 6% do chamado import penetration, a relação das importações em relação ao consumo, para alguma coisa acima de 20%. Então, em 2010, fechamos com 6 milhões de toneladas de importação, o que somado, o que entra em aço contido, que preocupa muitíssimo o setor, porque são os nossos clientes sendo atacados pelas importações. Então, é produto que tem aço contido sendo importado. Se nós somarmos as importações direta e indireta, nós vamos a 8, 9 milhões de toneladas, que é mais do que a capacidade de uma grande usina brasileira. Então, é evidente que o processo existe, é um processo perverso, que, se não for revertido, pode levar a um processo de redução, de eliminação do parque industrial. E a pergunta que eu acho que tem que ser colocada: qual é o país que se deseja? É evidente que nós podemos ter um país sem indústria, né, com outro tipo de estruturação, mas, novamente, quer dizer, o nosso entendimento que o crescimento, o desenvolvimento tem que estar calcado numa indústria forte. Nós temos sempre muito orgulho no setor aço de dizer que esse país que é pujante, que nós temos hoje, com uma agricultura forte, com uma indústria forte, isso foi construído com aço brasileiro, né? E o nosso desejo é que continue a ser dessa forma, e não nesse mundo conturbado, onde a receita do bolo é como é que eu agrido o mercado, como é que eu acesso o mercado, e, de um outro lado, como é que eu me defendo, que nesse momento nós tenhamos posicionamentos primários e ingênuos. Quer dizer, nós temos que proteger, a palavra talvez adequada, defender o nosso mercado e evitar que esse processo de desindustrialização se aprofunde, agudize. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do aço, porque eu sou otimista em relação ao futuro do país. Novamente, eu acho que as coisas são completamente ligadas. Eu não tenho lembrança do setor aço, indústria do aço, ter uma pauta própria, específica, peculiar. A pauta do setor é a pauta do país. Então, nós defendemos desenvolvimento econômico e achamos que o aço é um fator fundamental, imprescindível nesse desenvolvimento econômico. E o Instituto pode ajudar, primeiro, fazendo aquilo que sempre fez, funcionando como fator de liga entre as nossas associadas. As empresas são concorrentes, mas, ao mesmo tempo, quando os seus executivos, os seus CEOs sentam no Instituto, olham sempre de uma forma macro, né, para o país e para as questões sistêmicas. O Instituto sempre olhou para o país e para as suas demandas de formas sistêmicas. Nós achamos que nós vamos continuar ajudando da mesma maneira que nós sempre ajudamos, junto ao governo, ao executivo, junto ao legislativo, tentando buscar soluções para as questões sistêmicas do país, porque ao encontrar as soluções sistêmicas para o país, nós estaremos encontrando também as soluções para o setor, e o futuro para o setor e o futuro para o aço.